Café com Zé Silva. O seu encontro semanal com a boa política, direto de Brasília. Olá pessoal, começa agora mais um Café com Zé direto de Brasília. E começando aqui, tomando água, molhar a palavra aqui, uma caneca especial que eu ganhei do meu neto, né, do Zé Neto, no Dia dos Pais. Molhar a palavra aqui para falar melhor, né? Ponto de vista. A opinião do deputado federal Zé Silva. Uma semana muito importante. Nós aprovamos a lei, o projeto de lei, para proteger as nossas crianças, o que foi chamado de adultização. A utilização das nossas crianças para ganhar dinheiro, que se chama de monetizar, as plataformas sem ter nenhuma responsabilidade e a decisão do Congresso Nacional de um projeto que já tramita há algum tempo é de que a internet não pode ser um espaço, um ambiente sem lei. Então, para mim, foi a pauta mais importante desse ano, foi proteger as nossas crianças, evitar o bullying, evitar pornografia, evitar tudo isso que vem prejudicar as nossas crianças. É uma missão nossa, como cidadão, como pai, e especialmente proteger as nossas famílias. Então, uma conquista muito importante que eu quero dividir com cada um de vocês, que eu fiz a defesa desde que foi apresentado esse projeto de lei no Senado. Giro da semana. Confira os destaques. Bem, mas também eu pude apresentar pautas importantes aqui para Minas Gerais. Uma delas foi aprovar uma audiência pública aqui na Câmara dos Deputados, na Comissão de Agricultura, para a chegada, a expansão da citricultura sustentável em Minas Gerais. Como também aprovei uma audiência pública na cidade de Belo Vale, lá para tratar do endividamento, já que um dos citros importantes, que é a tangerina pocã, ela está com a doença do Green, e por isso Minas Gerais com certeza será o estado mais importante na produção de laranja, de limão, de tangerina, que nós chamamos de citricultura. E também aprovei aqui na Câmara dos Deputados fazer esse mesmo trabalho em municípios importantes em Minas Gerais, onde esse trabalho que eu comecei com o governador Romeu Zema já há 2 anos, em parceria com a Citrus BR, que é uma associação importante da citricultura brasileira, que exporta o suco de laranja, suco de limão. Farei essas reuniões de audiência pública no município de União de Minas, no Bico do Triângulo Mineiro, na Cidade do Prata, Ituiutaba, Santa Vitória, já no noroeste, aqui do nosso querido noroeste Brasilândia de Minas, João Pinheiro, e lá no nortão de Minas, norte de Minas, na cidade do Jaíba. Então, uma pauta importante de diversificar e aumentar a renda dos produtores rurais. Também protocolei um projeto fundamental, que é a proteção dos cães, o bem-estar animal. Eu que tenho aí uma sinergia muito forte pela minha história de ser criado na roça, levantar de madrugada com o senhor Jair e a dona Chica e para o curral tirar leite, então ter esse tratamento com os animais, essa sinergia com os animais, o respeito com os animais. Também ajudar meu pai, hoje fala bonito, que é adestrar, né, mas amansar cavalo, amansar outros animais, e com isso todos nós estamos chocados, né, que houve aí uma crueldade com um cavalo que estava numa cavalgada, onde ele foi morto, esquartejado lá nas suas patas. Então isso é inadmissível em qualquer animal, mas especialmente com o cavalo. E eu que sei o quanto que o cavalo, os cães, são amigos de nós, as pessoas, nós que somos racionais. Então, por isso esse projeto, eu agradeço a todos que me ajudou a construir o projeto, para que não tenhamos também os cães abandonados. Então, um projeto importante, e espero rapidamente virar lei para a gente proteger os nossos animais. Também uma luta árdua, vocês sabem, desde que eu cheguei aqui no Congresso Nacional, fui o primeiro deputado federal da extensão rural, dos funcionários de Emater de todo o Brasil em 77 anos. Eu apresentei 3 emendas, uma para a extensão rural, e infelizmente essa polarização sempre atrapalha o Brasil. Infelizmente não consegui aprovar a emenda destinada às matérias da extensão rural, de apoiar o agricultor familiar, que é o fundamental, que é preciso ter a presença de nós políticos ajudando os agricultores familiares. O PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que gera ali um mercado nas cidades pequenas brasileiras, que é a maioria das cidades
brasileira que compra com recurso que nós aprovamos para o governo federal e doa para entidades assistenciais. Então une ali 3 pontos fundamentais: as pessoas que precisam dos alimentos, os agricultores que precisam vender e criar ali aquele mercado local, já que às vezes produz muito para uma cidade pequena e não tem para quem vender. Mas infelizmente não aprovamos essas 2 emendas. Era 500 milhões para as Emateres, 200 milhões para o PA. E consegui aprovar uma emenda que é uma meta também de 500 milhões para a pesquisa agropecuária brasileira, para a nossa Embrapa. E também nessa semana, já que era a semana de aprovar as diretrizes, as metas para a Lei de Diretriz Orçamentária para 2026, na Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, que eu estou como presidente, lá nós aprovamos também as emendas para 3 ministérios. O Ministério do Desenvolvimento dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Ministério do Desenvolvimento Social e também para o Ministério da Saúde. Bem, o outro, gente, é a aprovação na Comissão de Agricultura de um projeto da minha autoria, de algo que eu cresci escutando isso, falando que os produtores rurais, o produtor é o herói do Brasil. Mas é um herói que, inclusive, tem uma música sertaneja que é o herói sem medalha, porque ninguém protege os agricultores. Aliás, ninguém não, eu estou aqui para proteger. Tem muitas pessoas que protegem, mas não é o quanto os produtores merecem. Então, um projeto da minha autoria para transformar a produção agropecuária brasileira como prioridade de Estado. Ou seja, qual que é as prioridades do Estado? É saúde, educação e segurança. E com o meu projeto de lei, vai para mais uma comissão, vai virar uma lei, e aí, assim como é a segurança, assim como é a educação, assim como é a saúde, a agropecuária passar a ser uma prioridade de Estado. Então isso eu fico feliz, até falei no dia que foi aprovado na Comissão de Agricultura. Se eu não aprovasse nenhuma outra lei, já que graças a Deus e ao trabalho da equipe, vocês todos que me ajudam, são dos deputados que mais aprovam a lei, mas se aprovar só essa, eu já me sentiria com o sentimento de realização como deputado federal de fazer a agropecuária brasileira ser uma prioridade de Estado. E, felizmente, depois da nossa luta, a CPMI, que é a CPI do INSS, para definir realmente quem foram os culpados, e quem é culpado tem que pagar de forma exemplar, porque tomaram uma palavra bonita de desconto indevido nada, na verdade é roubo mesmo dos aposentados e pensionistas, e são milhões que roubaram deles. E não foi agora não, gente, isso começou em 2018, 2019, o governo foi notificado, o INSS foi notificado, não fez nada, 2023 novamente explodiu, e aí, quando não cumpre a lei, foi preciso de entrar a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União. E eu não vou arredar o pé 1 milímetro até que os culpados sejam identificados, sejam punidos exemplarmente e o dinheiro seja devolvido para os aposentados e pensionistas que foram lesados. E outra coisa, não aceitar que seja o recurso do governo. Esse recurso do governo tem que ser utilizado para outra coisa. As entidades que roubaram têm que devolver o dinheiro também, além de ser punidos os seus gestores. Bem, também eu participei da Assembleia da Asbraer. Pessoal, a Asbraer é um lugar muito querido para mim, que é a Associação das Emateres do Brasil. Você tem ideia, tem escritório de ematéria em 5.300 municípios do Brasil. Então imagina que eu falo que o extensionista talvez seja a primeira ou a última esperança do agricultor, lá no grotão do Brasil, das Minas Gerais, ter acesso ali à presença de alguém do governo que não vai cobrar, não vai fiscalizar, vai levar boa notícia, como produzir melhor, como produzir com sustentabilidade, como ganhar dinheiro, produzir arroz, feijão e coisa boa para a gente comer na cidade também, porque sem a roça a cidade não sobreviveria. E lá eu fiz uma defesa junto com o ministro e junto com o meu presidente, o Otávio, que é o presidente da Emater de Minas, é o presidente da Associação das Emateres, cargo que honrosamente eu ocupei por 3 mandatos. Eu cobrei do governo algumas coisas, mas do ministro principalmente. Recurso do governo federal para ajudar a levar assistência técnica e extensão rural para os agricultores familiares. Os estados colocam 3,5 bilhões por ano e o governo federal participa com menos de 2%. Além disso, eu defendi e vou lutar aqui, e depois vou lutar como, eu vou mostrar para vocês, para que esse recurso chegue livre lá na Emater. Sabe por quê? Eu mesmo já fiz esse debate, tenho praticado isso porque não tem outro jeito. Aí leva carro, leva computador, uma série de móveis para os escritórios, escritório bonito, mas quem executa o trabalho, o recurso que vai do governo federal não pode ser utilizado, que é para aumentar o salário, valorizar os profissionais, os nossos colegas extensionistas possam fazer curso de especialização,
curso de mestrado, doutorado. Então o recurso é livre para poder valorizar os nossos profissionais da extensão rural. E também dá autonomia para a Anater, né? Todos sabem que a Anater foi uma luta que eu caminhei por todo o Brasil durante 10 anos, fazendo audiências nas Assembleias Legislativas, nas Assembleias da Asbraer. Criou a Anater, mas ela precisa ter autonomia, ter recurso. E o governo federal entrar com pelo menos 30% desses recursos. Bem, pessoal, muito trabalho, muitos resultados. Eu tenho feito uma defesa muito forte que o Brasil precisa sair dessa polarização que não ajuda o Brasil, só prejudica. E por isso, ao invés de ficar aqui debatendo essa polarização, se está certo o lado A ou o lado B, a gente precisa de quem trabalha e mostra os resultados, como eu estou mostrando aqui nessa parceria com vocês. E quero te convidar vocês para me acompanhar aí nas redes sociais, né? Primeiro do Facebook, Deputado Federal Zé Silva, no YouTube, @Deputado Zé Silva, no Instagram, me acompanhar lá, DEP Zé Silva, e se quiser falar com a gente, é um prazer poder falar com vocês. No telefone 619-9675-9777. Semana que vem tem mais um Café com Zé, aqui direto de Brasília, trazendo uma prestação de conta dos nossos trabalhos, dos projetos aprovados e dos recursos também que nós estamos garantindo para toda Minas e ajudando o Brasil com as leis da minha autoria também. Vamos juntos!